Bom dia, que bom ter você aqui no nosso programa. Meu nome é Tiago Soler e é um prazer conduzir vocês pelos caminhos da geografia. Na aula de hoje discutiremos o que é o urbano, como uma cidade surge, quais são as suas características socioeconômicas, como ela funciona, quais são as suas perspectivas para o futuro, como uma cidade pode se tornar um lugar melhor para seus cidadãos. Esses desafios são presentes em todos os municípios do mundo, mas para a finalidade da nossa pesquisa, da nossa discussão, utilizaremos como exemplo a cidade do Rio Grande, berço da colonização portuguesa no Rio Grande do Sul. Sigam agora com algumas imagens do nosso município visto de cima. Boa tarde, meu nome é Tiago Soler e aqui é mais um Caminhos da Geografia. Hoje eu optei por fazer uma tomada externa para conversar com vocês sobre a nossa cidade, sobre o Rio Grande. Falar um pouco sobre a geografia, sobre a história, sobre como funciona essa cidade. Porque a geografia é uma disciplina que se presta a conectar com o conhecimento histórico, conhecimento geográfico, as relações humanas. Rio Grande é uma cidade na planície costeira do Rio Grande do Sul. Para dizer a verdade, foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul. A nossa colonização teve início aqui, uma colonização portuguesa, que vai ser caracterizado pelo tipo de construção da cidade, as casas com frente ao calçamento, não tendo jardinamento, casas geminadas. Estou caminhando numa avenida que leva o nome de Avenida Portugal, em homenagem, em alusão a esse processo colonizatório. É uma das principais vias de transporte do Rio Grande, então é uma via com um trânsito intenso. Tá? Nós estamos vivendo os primeiros momentos do afrouxamento do distanciamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus. A cidade de Rio Grande é uma cidade com mais ou menos 210 mil habitantes, uma cidade industrial, uma presença aí de um intenso fluxo de pessoas das mais diferentes áreas da cidade. É uma cidade que tem uma vocação portuária, tanto que tem um dos maiores portos do Brasil. Foi uma cidade com uma intensa atividade industrial, foi berço da industrialização no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ela sediou a fábrica Hengens, a primeira fábrica de produtos têxteis do Brasil. Teve no passado uma intensa indústria pesqueira que estava relacionado com a própria questão do estuário da Lagoa dos Patos, que foi muito explorado para essa atividade pesqueira. Hoje em dia essa indústria ela já é muito mais limitada. Chegamos a ter mais de 18 fábricas de pescado. Hoje funcionam 4 ou 5, é muito. E é isso. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre algumas informações. Porque geografia é legal, que a gente estuda, a gente aprende de diversas formas. Pode ser vendo um filme, um desenho animado, pode ser olhando uma paisagem. Tem que lembrar sempre dos conceitos básicos da geografia: lugar, paisagem, território e região. Tá? Por exemplo, observando essa paisagem aqui, primeiro a gente pode ver a arborização dessa avenida. Ela é feita com plátanos
uma planta característica da América do Norte, e ao chegar o outono ela tem a perda das suas folhas. Ela é uma planta caducifólia, ela perde essa cobertura vegetal para se adaptar às temperaturas mais baixas do inverno. Hoje a gente está em uma atmosfera um pouco mais densa, se preparando para a chuva, tá? Em consequência da chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul, característico dessa época do ano. Eu posso visualizar aqui também, vou pegar o fundo, ali eu tenho a Henrique Pancada, uma continuação da Avenida Portugal, é uma área de ocupação irregular, tá? É um bairro de Rio Grande que foi construído numa área que se destinava à construção de uma avenida, mas com o tempo foi ocupado por moradores, e ali deve ter centenas, talvez até mesmo milhares de pessoas vivendo naquela área. Tá? Ao fundo eu consigo pegar uma das fábricas de pescado que nós tínhamos em Rio Grande. Tá? Essa fábrica se encontra falida, fechada. Ela é um resquício do passado dessa industrialização pesqueira de Rio Grande mais significativa, que foi deixado para trás. Tá? Bom, o que a gente pode discutir? A gente vai falar de paisagem. Essas imagens que eu trouxe para vocês, elas compõem uma paisagem da cidade de Rio Grande, uma cidade urbana industrial. Para quem visualiza isso no primeiro momento, é simplesmente uma paisagem, um local que eu consigo me perceber através do meu sentido. Quando eu tenho algum vínculo com esse local, ele deixa de ser uma paisagem e passa a ser um lugar, porque eu tenho um vínculo afetivo com esse ponto, com esse local. No caso, para mim, eu já morei na Avenida Portugal, então essa paisagem compõe um lugar ao qual eu possuo um sentimento. Tá? Uma pessoa que nunca morou, que não tem nenhum vínculo histórico com esse local, é simplesmente uma paisagem. Posso desdobrar também, ainda nesses conceitos básicos, o conceito de território. Todo município, ele por si só é um território, é uma área onde eu tenho um poder estabelecido por voto democrático. O Brasil é uma democracia, tá? Nós trabalhamos em cima do sufrágio universal, do direito a voto, e quando nós temos a escolha de um representante, um prefeito, nós atribuímos a ele o poder decisório sobre o que vai ser destinado, como vai ser comandado aquela população. Né? Hoje em dia, nós temos uma realidade muito diferente do Rio Grande, vou trocar a rua aqui, do que era no passado. Tá? Hoje nós conhecemos a cidade de Rio Grande como uma cidade que se encaminha para um setor comerciário mais forte, tá? E que atende a comunidade local, a comunidade rio-grandina, e também, bom, voltando à questão do território, esse território vai ser delimitado por lei, e nele vai ser instituído leis municipais que vão ter valor somente dentro desta área ao qual a Prefeitura de Rio Grande tem atribuição legal. Por exemplo, os municípios próximos, de Pelotas, ou de Santa Vitória do Palmar, ou de São José do Norte, têm leis próprias e um território determinado, ao qual a Prefeitura de Rio Grande não tem atribuição legal
para exercer influência. Por que eu falei em Santa Vitória do Palmar, em Pelotas, além do Rio Grande? Porque o somatório destes municípios vai formar uma região, que é um quarto conceito que a geografia trabalha. A região é uma área um pouco maior, é um pouco mais abstrata também, e ela determina recortes espaciais de um território. Eu saí da Avenida Portugal, estou passando aqui pelo lateral do Hospital Psiquiátrico de Rio Grande, também já aproveitando, falando sobre a cidade. Uma das características das cidades é a presença dos aparelhos do Estado. Pode ser a polícia, pode ser os bombeiros, pode ser o sistema de saúde, a educação. Todos eles são serviços que o Estado vai prestar os seus cidadãos, com o intuito de que as pessoas tenham uma vida melhor. Tá? Eu vou tentar chegar até a ponta aqui dessa rua para que vocês possam visualizar o estuário da Lagoa dos Patos. Aqui eu estou passando por um que era uma antiga fábrica de pescados e que hoje se transformou em uma oficina mecânica. Tá? Então, infelizmente, o processo de industrialização de Rio Grande no setor de pescados perdeu muito espaço. Tá? A pesca industrial diminuiu muito e isso impacta na economia. Bom, estou quase chegando aqui, vocês vão ter uma camada bem legal, onde vocês vão poder visualizar uma outra característica da cidade de Rio Grande. Ela é construída em cima de uma península. Península é uma formação de terra emersa, cercada de água por 3 lados. Baguncei aqui as aves que estavam descansando. Tá? Aqui provavelmente era o local para um trapiche de pesca. Tá? E aí eu tenho uma das características da nossa cidade. Ao fundo a gente consegue ver as redes de camarão, acho que elas estão mais para cá. Aí, elas estão ali, ó, as redes de camarão. Mesmo a cidade hoje não tendo mais uma pesca industrial tão forte, ela ainda possui a pesca artesanal, que é uma característica muito presente no município de Rio Grande, principalmente na safra do camarão. Tá? Ao fundo a gente vai ver uma chaminé, era uma outra fábrica de pescado. Nessa Avenida Portugal, eu acho que nós tivemos pelo menos 5 indústrias pesqueiras nas décadas de 70, 80, funcionando. E hoje nós não temos mais nenhuma. Tá? Então isso assim foi uma coletânea aí de imagens de Rio Grande, para a gente pensar que a gente aprende geografia de qualquer forma, andando pela rua. Eu aprendi um pouco sobre plantas caducifólias que perdem as folhas durante o final do outono e início do inverno. Eu aprendi que a cidade de Rio Grande é uma península no litoral do Rio Grande do Sul. Aprendi um pouco sobre a industrialização, sobre a urbanização da cidade, os conceitos básicos de geografia, de paisagem, lugar, território, região. Levei em consideração a questão da segurança, que hoje é um desafio. Infelizmente a sociedade se tornou mais perigosa por causa do assalto, da violência urbana. Então é isso, e até breve. Para conhecer mais um Caminhos da Geografia. Um grande abraço aí para o professor Cristiano, que pediu para eu participar do projeto dele. E até breve, gente. Valeu!